você tem Bíblia, abre comigo em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias capítulo 4, versículo 6. É o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz assim, se você puder, se você enxergar aqui comigo no nosso telão, você pode ler em voz alta comigo, amém? Então juntos, 3, 2, 1. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Hoje eu trago para você uma mensagem simples. O meu tema é família, uma questão pessoal e intransferível. Família, uma questão pessoal e intransferível. É interessante quando eu falo o nome família, muitos pensamentos começam a se manifestar aqui no nosso meio. Para muita gente, família é sinônimo de experiências extremamente positivas. Afinal de contas, é no contexto familiar que nós ganhamos valores, crenças, sobre as quais nós pautamos a nossa vida. É no contexto familiar que nós vivenciamos momentos únicos, momentos definidores para o ser humano que nós nos tornaremos. Então a família, todos concordamos, é imprescindível para nós, é incrível, é maravilhosa, mas também, quando eu falo o nome família, aparece aí no seu coração memórias não tão boas, experiências um tanto quanto complicadas, desafios, porque família também é um território muitas vezes marcado pelos desafetos, pelas divergências, pelos problemas, por algumas crises, enfim. E quando eu leio esse texto de Malaquias 4, eu aprendo que Deus, olha isso, Ele quer fazer algo, Ele quer operar uma conversão dentro das nossas famílias. Nós falamos tanto sobre nos converter a Deus, não é verdade? Mas eu penso que Malaquias, o profeta, está dizendo que nós precisamos também nos converter uns aos outros. Nós precisamos nos voltar uns para os outros. E eu trago essa mensagem porque nesses dias eu tenho visto tanto famílias destruídas pela maldição do ódio, da amargura, da mágoa, da incompreensão, da inflexibilidade, do passado, do pecado, da falta de lealdade, da falta de compromisso. Então hoje eu tenho essa missão, eu tenho uma missão da parte de Deus de ajudar você a quebrar a maldição do ódio na sua casa. E talvez não seja hoje a mensagem mais engraçada, eu sempre gosto de uma introdução assim mais bem-humorada, mas hoje o nosso tema é um pouco dramático e precisa ser mesmo, porque a minha oração é que você saia desse lugar batendo no seu peito e dizendo: a minha família é complicada, mas é minha. É difícil, mas é minha. Não é como eu planejei, mas é minha. Não é como eu orei, mas é minha. Não é como eu sonhei, mas é minha. Não é como eu pensava que seria, mas é minha. Eu não abro mão dela. É pessoal e é intransferível. É minha. Esse pai é meu. Essa irmã é minha. Esse filho é meu. Com uma crença diferente da minha, com uma opção de vida diferente da minha, com uma escolha sexual diferente daquilo que eu creio, você está entendendo? Mas é meu, é minha, pessoal, intransferível. E eu acho que na Bíblia não tem exemplo melhor para se falar sobre família do que quando eu vou para a história do rei Davi. Um homem que teve sucesso em tantas coisas, um homem que foi grande nas batalhas, poderoso no governo, brilhante na sociedade, mas um fracasso completo no seu lar. Eu quero falar para você exatamente sobre o drama da família de Davi, e em seguida eu falo sobre alguns princípios do que significa tratar a família de maneira
pessoal e intransferível. Então eu quero começar, se você tiver Bíblia, você pode deixar aberto em 2 Samuel 13, porque eu vou pontuar episódios que aparecem de 2 Samuel capítulo 13 até o capítulo 18. Obviamente pelo tempo, eu não irei ler todos os versículos, mas eu vou citar aqui e ali, e de vez em quando a Bíblia pode ser aí para você uma boa referência para você não se perder, ok? Mas coloque a sua atenção e você vai entender a nossa história. Então, tudo começa, olha isso, 2 Samuel, capítulo 13, a Bíblia diz que o filho mais velho de Davi, um cara chamado Aminon, o primogênito, ele se apaixona pela meia-irmã Tamar, e quando ele se apaixona pela meia-irmã Tamar, a Bíblia diz que ele ficou tão tomado pelo desejo, que ele concebe um plano para possuí-la, e o plano dele foi o seguinte: Aminon fingiu-se de doente, mandou uma mensagem para o pai, dizendo: papai Davi, permite que Tamar venha aqui no meu quarto, aparecer com um mistozinho quente, um cappuccino, me servir alguma coisa. E aí Davi permite que Tamar, ela vá até Aminon, ela vai ao quarto de Aminon, e quando Tamar entra ali, pensando que iria servir o irmão, a Bíblia diz que então Aminon possui Tamar. Ele a violenta contra a vontade dela, ele abusa daquela moça, e não apenas isso, mas após usá-la, a Bíblia diz que Aminon ficou tomado por uma repulsa, por um nojo. Ele fica enojado de Tamar, a rejeita e manda ela embora. Ela sai do quarto do seu irmão completamente humilhada. Ela rasga o que a Bíblia chama de as vestes da sua virgindade. No meio do caminho, ela encontra Absalão. Fala comigo, Absalão. Ele é uma figura importantíssima, porque ele vai ser um dos protagonistas da nossa narrativa. Absalão. Absalão encontra aquela moça Tamar, que era irmã dele também, e diz: ô Tamar, o que é que aconteceu? Acaso Aminon fez algo contigo? Ela não fala nada, mas Absalão interpreta o silêncio de Tamar como um sim. Ele convida Tamar então para morar com ele. Absalão tinha sua própria casa, ele não morava no palácio, ele tinha o dele. Tamar mora ali com Absalão durante 2 anos, e eu quero que você pegue esse detalhe, foram 2 anos, Tamar morando com Absalão. Eu pergunto para você, e o que é que o rei Davi fez? Diga nada. Mais forte, nada. Davi não fez nada. Davi não confronta Aminon, Davi não consola Tamar, Davi não conversa com Absalão. Você entende? O nome Tamar significa palmeirinha, ou seja, plantinha, frágil, alguém que precisa ser cuidada. Davi coloca isso, Davi coloca esse nome em Tamar. Ela precisa de cuidado, de amor, de afeto, mas ele não dá a ela esse cuidado, ele a negligencia, ele a esquece, ele a abandona, e a vida segue. 2 anos, não foram 2 dias, nem 2 semanas, 2 anos. O capítulo então, de número 13, olha isso, ele continua, com agora Absalão, pegando durante aqueles 2 anos o ódio dele pelo irmão Aminon, e transformando num plano concreto de vingança. Ele diz: agora eu vou me vingar de Aminon. Chega, 2 anos esperando que o papai fizesse alguma coisa, 2 anos que ele deveria ter colocado ordem aqui, 2 anos que ele deveria ter intervido aqui, 2 anos, fez nada, passivo, omisso, porque essa é a pior qualidade de Davi, a omissão. A omissão é um tapa que dói mais do que um tapa de verdade, porque é pior se ausentar do que você estar ali e pelo menos tentar articular alguma coisa. Ele se omite e a omissão vai ser a porta que a desgraça vai usar para entrar e arrasar aquela família. Absalão diz: chega, não vou mais esperar. Ele é omisso mesmo, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ele arma um plano, ele fala com os servos dele, e ele diz: quando eu chamar Aminon para a caça, e ele já estiver bêbado, e não conseguir mais resistir, vocês vão e matam Aminon. Ele faz isso. Absalão pergunta para o pai Davi: pai Davi, permite que Aminon venha caçar comigo? E aí eu pergunto para você, qualquer pessoa
em sã consciência, com o mínimo de discernimento, perceberia que havia uma intenção maligna por detrás do pedido de Absalão. Sim ou não? Claro. Mas Davi se faz de idiota. Davi faz de conta que não está sabendo de nada. Por quê? Porque esse é o mecanismo dele. É mais fácil se fazer de bobo do que se fazer presente. A Bíblia diz então que Davi permite não apenas que Aminon fosse, mas que todos os irmãos fossem com ele. É uma festa, a garotada toda está lá para caçar. No meio da caça, no meio do caminho, no meio do processo, o plano se cumpre, os servos de Absalão matam Aminon. E a história do homicídio de Aminon chega aos ouvidos de Davi. Quando o rei sabe que Aminon foi morto, a Bíblia diz, então Davi ficou enfurecido. E Absalão começou a temer a reação de seu pai, ao ponto que ele, Absalão, foge. Ele foge para a casa de um avô que morava nas terras de Gesur, um homem chamado Talmai, pai da sua mãe. Ele vai para ali, para a casa do avô, e fica com o vovô 3 anos. Você está fazendo a matemática comigo, né? 2 anos Tamar na casa de Absalão. Agora 3 anos Absalão exilado na casa do avô. 3 anos. Eu pergunto para você, o que é que Davi fez? Diga nada. Ele não procura Absalão para corrigi-lo. Ele não procura Absalão nem que seja para puni-lo. Ele não procura Absalão para conversar, para entender, ele não faz nada. A Bíblia diz, e é assim que o capítulo encerra, que então a fúria, a raiva de Davi cessa, passa. Ou seja, um homem guiado pela emoção, pelos ventos do sentimento. Quando o sentimento vem, ele grita, quando o sentimento passa, ele silencia. E aí o texto então continua e fala que o assessor de Davi, o secretário, um cara chamado Joabe, percebe que o coração de Davi começa a sentir saudade do seu filho Absalão, o filho exilado. Mas Davi, apesar de ter saudade, não articula a volta do filho. É Joabe, o secretário, que diz assim, sabe de uma coisa? Vou trazer o menino de volta. Vou dar um jeito, vou armar uma forma dele retornar. Joabe faz isso, ele arma uma forma de Davi receber Absalão de volta, e Davi aceita que Absalão, depois de 3 anos, retorne para Jerusalém, mas com uma observação. Pegue isso aqui, uma observação. Davi diz, ele não virá ter comigo, ele ficará na casa dele. Por 3 anos, Absalão está com o avô, e quando ele volta, o pai não o recebe. Ele volta para Jerusalém para morar a 2 quilômetros de distância do palácio. Ele volta para estar perto do pai, mas não com o pai. Porque Absalão volta para Davi, mas Davi nunca volta para Absalão. A Bíblia diz então que Davi permite que Absalão retorne e vá para a casa que é dele. Absalão fica ali durante 2 anos, ou seja, você está fazendo a conta, mais 2 anos. Mais 2 anos aqui, e Davi nada faz, Davi não manda uma mensagem. Absalão fica com raiva. Absalão, ele vai falar com Joabe, diz, Joabe, para que meu pai Davi permitiu que eu retornasse? Ele mandou eu voltar para quê? Se ele não me recebe, se ele não fala comigo, não me dá um abraço, era melhor eu ter ficado na casa do meu avô. Joabe vai falar com Davi e diz, Davi, ele tem razão. Tu manda ele vir, mas ao mesmo tempo não o abraça, não o recebe. Então Davi diz, ok, manda ele vir aqui, traz ele no palácio. Absalão entra no palácio, caminha na direção de Davi. Davi diz, aproxime-se, ele se aproxima. E Davi beija-lhe o rosto. Ponto. 2 anos de Tamar na casa de Absalão. 3 anos de um exílio na casa do avô. 2 anos em Jerusalém, mas sem nunca ver o pai. E um beijo vai resolver? E um beijo no rosto vai conseguir sanar alguma coisa? A Bíblia diz no capítulo 15 que então, quando Absalão sai dali do palácio, ele começa um projeto de insurreição, de rebelião, ele começa um plano para destronar o próprio pai.
Absalão começa a seduzir no coração do povo de Israel. É assim que a Bíblia diz. Ele começa a semear a ideia de que Davi não era um bom rei, não era um rei justo, não era um rei disponível para o povo. O povo começa a acreditar em Absalão. E sabe quanto tempo Absalão gasta para conseguir executar o seu plano de rebelião? 4 anos. 4 anos de chances. 4 anos de oportunidades para Davi reconciliar-se com Absalão. 4 anos de possibilidades para Davi falar: vamos, meu filho, virar a página, limpar o passado e dar um novo rumo para a nossa casa, para a nossa família. 4 anos ele teve, nada fez. Agora era a hora de Absalão fazer alguma coisa. Ao final dos 4 anos, Absalão se declara rei em Hebrom, com 200 homens de Jerusalém. Ele assume o poder e o governo. Davi fica sabendo, foge com os seus súditos, foge para salvar a própria vida. A rebelião de Absalão dura pouco. Obviamente o apoio que Davi tinha era grande. Ele consegue, com algumas manobras, reverter a situação e pôr o exército de Absalão em fuga. Quando Absalão estava fugindo pelos bosques, a Bíblia diz que então os cabelos de Absalão, que eram grandes demais, ficaram presos em um galho. O cavalo continuou correndo e o corpo de Absalão ficou preso pela cabeça na árvore, suspenso. Um soldado avisa para Joabe, o assessor de Davi, onde estava Absalão. Joabe não perde tempo. Joabe vai na direção de Absalão, o transpassa com uma lança e coloca um ponto final na história dele. Quando aquela rebelião, quando aquela guerra civil acaba, Davi pergunta: onde está o moço Absalão? E alguém lhe diz: ele está morto, Davi. E o capítulo 18 encerra com Davi subindo para o quarto superior da sua casa, trancando a porta, colocando-se aos prantos no chão, chorando, grunhindo, gritando e dizendo: Absalão, ou como no hebraico se diz, Absalom, 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 meu filho, Absalom. Quem dera eu tivesse descido à sepultura no teu lugar. Absalom, Absalom, meu filho. É assim que a história termina. Se você espera um final feliz, não tem. A Bíblia não é filme de Hollywood, é retrato da vida real. Quantas vezes assim também é a nossa história. Eu quero falar para você 6 lições que eu aprendo com o drama dessa família. E eu queria que você abrisse o seu coração, porque Deus vai começar agora a mexer com você. 6 coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que boas intenções não são suficientes. Eu vou repetir: boas intenções não são suficientes. Você sabe o que significa o nome Absalom? Abba, Shalom, Pai da paz, Pai do que é pacífico. Davi, quando tem o filho dele, o bebê, Absalom, ele está dizendo: ele vai ser o pai da paz, ele vai trazer paz, ele vai trazer descanso, ele vai trazer refrigério. Mas o pai da paz se torna o pai da discórdia, da desgraça, do mal. Ele se torna o pai da destruição. Por quê? Porque não adianta dar nomes proféticos para o seu filho se você não ajuda-o a cumprir e a ser a profecia. E aqui não é só sobre pai e filho, não é só sobre mãe e filho, não, é sobre família, não é sobre boas intenções, é sobre traduzir intenções em investimentos. Não adianta ter boa intenção, não adianta dizer: eu vou entregar minha família para Deus, eu vou entregar minha família para Deus. Não entrega para Deus aquilo que você não está disposto a se envolver, tocar, mexer, se sacrificar por.
Deus faz o sobrenatural, mas a você cabe o natural. Deus faz o milagre, mas cabe a você o passo de fé. Deus traz a resposta, mas cabe a você orar. Meu Deus, Deus faz a parte dele, irmão. Ele nunca deixa de fazer a parte dele, mas a parte que é tua, Jesus não faz, os anjos não fazem, ninguém faz. Tu tem que entrar nesse negócio e falar: o que é meu, o que cabe a mim, eu farei. Não adianta boas intenções para um pai, boas intenções para uma mãe, se o que resolve é uma ligação. Não adianta boas intenções para um irmão, boas intenções para um filho, se o que você precisa é dar tempo. O problema de Davi era esse, era apenas um homem de boas intenções. Quando eu leio a Bíblia e eu analiso a biografia de Davi, eu encontro um homem bom. Davi era bom. Davi era um homem de oração. Davi era um homem que escreveu grande parte dos salmos. Nós pregamos sobre Davi como um adorador. Davi era um homem que tinha uma conexão linda com Deus. Davi era um homem da igreja, você entende? Davi era um dos poucos que na antiga aliança teve uma grande revelação de figuras que vão se tornar mais claras na nova aliança. A ideia da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Davi é alguém que tem uma experiência única com o céu. Mas Davi não soube se posicionar como deveria na terra. Um homem de excelentes intenções, mas não transformou suas intenções em investimento. Talvez seja isso que mais me assusta nessa história toda. É o fato de eu olhar para Davi e perceber que eu não sou melhor do que Davi. É eu olhar para Davi e perceber que, meu Deus, se Davi, que foi Davi, cometeu esses erros, cometeu esses desajustes, Pai, ajuda-me, socorre-me, porque realmente eu não sou nem perto de quem Davi foi. Transforme intenções em investimentos. Você quer ver as coisas acontecendo pela sua família? Invista. Invista. Laços familiares saudáveis custam caro, tem um preço. Você quer saber um preço de manter uma casa de pé, de ganhar o seu pai, de ganhar sua mãe, de ganhar seu irmão? Eu vou te falar o preço do ego. O preço do ego. Uma família só renasce quando o ego morre. Quando o ego morre, eu não vou ligar para ele porque ele não merece, eu não vou ligar para ela porque ela não merece. Ego, isso tem nome, ego, está matando a sua casa, está matando a sua família, está destruindo o seu casamento. Ego tem um preço, tem um preço de autodoação. E eu falo autodoação porque, escuta, a coisa mais preciosa que você pode doar para a tua família é você. Mas não é um você louco, pirado, mazelado, é um você saudável, pleno, cheio do Espírito Santo. Você entende? Não adianta a gente querer doar o que tem se nós não doamos quem somos. Transforma boas intenções em bons investimentos. A segunda coisa que eu vejo aqui, que eu aprendo: não transfira responsabilidades intransferíveis. Não transfira responsabilidades intransferíveis. Quando eu olho para Davi, eu vejo um cara que a toda hora empurrava para os outros. Você fica com isso. Não, delega para aquele outro. Algo que era intransferível. Por exemplo, no caso de Aminon e Tamar, quando Tamar é abusada e vai para a casa de Absalão, fica lá 2 anos, o que é que Davi faz? Davi, ele transfere para o tempo o papel da cura. E o tempo não cura nada. O máximo que o tempo consegue fazer é cristalizar feridas, aprofundá-las e enterrá-las em um âmbito da tua alma, que elas não estão mais visíveis, mas continuam lá. E no momento certo elas doem. Porque escuta isso, nem tudo aquilo que sai da memória, sai do coração. Você entende? Davi foi transferindo para o tempo, cara. Foi dizendo, eu vou deixar o tempo curar, o tempo sarar. O tempo não cura. O tempo não cura. O tempo não restaura. Davi delegou, por exemplo, no caso de Absalão, quando ele mata Aminon,
Ele transferiu a responsabilidade para o avô de Absalão. Ele disse: o menino foi para a casa do avô, deixa ele lá, vai ver o avô, coloca juízo na cabeça dele. Transferiu para o avô. Não transfira. Não transfira para o avô, não transfira para o irmão, não transfira para a igreja, não transfira para o líder de GC, não transfira nem para o pastor mais ungido, não transfira para o aconselhamento, não transfira para o grupo de crescimento. Igreja não substitui família, igreja soma com a família para que as coisas possam acontecer. Quando Absalão ele retorna para casa, você percebe que ele só volta porque o assessor do Davi, cara, quem faz alguma coisa, o Joabe. Davi transferiu para o assessor, transferiu para o secretário, transferiu para a pessoa que trabalhava com ele. Deixa eu te falar, transfere não. Não transfere não. Não transfere para o celular. Não transfere para o Netflix. Não transfere para o YouTube. Não transfere nem para o melhor dos aplicativos, não transfere. Eu sei que tem um momento que você precisa para acalmá-los. Você vai, segura aí um brinquedo, segura aí o tablet, mas cuidado, não transfere para o virtual, coisas que precisam acontecer no real. Você diz assim: pastor, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou dar conta? Deixa eu te falar uma coisa, é mais uma vez o que eu te falo: família tem preço alto porque vale muito. Se valesse pouco era de graça, era gratuita, não tinha preço a ser pago. Você entende? Agora eu te falo o que é que envolve um preço muito mais alto. Envolve um preço muito mais alto, está com um Absalão morto depois nos teus braços. Para quem você tem transferido a responsabilidade? Para quem você tem transferido? Terceira lição que eu aprendo aqui, terceira lição, essa daqui é forte, se liga aí. Jamais subestime o poder de conflitos não resolvidos. Você nota que tudo ficava sem solução. Aconteceu o problema de Aminon com Tamar. Qual foi a solução? Nenhuma. Absalão mata Aminon. O que foi feito? Nada. O ódio está crescendo, o ódio está disseminando. E o que é que Davi faz? Nada. Ele evita o conflito. O conflito é sempre desconfortável. E por isso nós também, quantas vezes, achamos que fazer de conta que não existe é resolver. Se ausentar, se distanciar, é resolver. Ei, deixa eu te falar uma coisa: só porque não está sendo falado o assunto, não significa que foi resolvido. Porque às vezes os piores dos problemas estão exatamente aí, sepultados em uma atmosfera de silêncio. Tem gente que diz assim: lá em casa ninguém briga, não tem discussão nenhuma. Claro que não tem, ninguém se fala. Não tem como. Não tem como. Às vezes, olha, eu vou te falar uma coisa. Tem aquilo que eu chamo de confusão santa. Pastor, o que é uma confusão santa? É a confusão que acontece, mas pelo menos ela resolve. Melhor uma confusão santa de uma noite que depois a calmaria vem, a solução vem, o abraço vem, o choro vem, o pedido de perdão vem, do que uma tranquilidade mórbida. Está tudo tranquilo. Também, irmão, só tem gente morta. É óbvio que está tudo tranquilo. Morto não fala, morto não faz, morto não ouve, morto não grita. Só se move gente viva. Que tal você sair da sua sepultura, você acordar, você chacoalhar isso daí e você falar: sabe de uma coisa, eu vou atrás de uma confusão santa. É aquela que hoje acontece, mas pelo menos resolve, porque não dá mais para ficar do jeito que está. Não dá mais para ficar da maneira como está. Não subestime o poder de conflitos não resolvidos. A gente subestima. A gente acha que é uma besteira. A gente que diz: não, minha filha não fala mais nada, esqueceu, tal. Ah, irmão, subestima não.
Davi foi subestimando, foi achando que era coisa pouca, e ele estava se esquecendo e na verdade nem vendo que Absalão estava sendo transtornado dia após dia pelo ódio, pela maldade, pela perversidade. Ele não conseguia ver, o diabo estava engravidando dia após dia a alma de Absalão com aquilo que havia de mais maligno. Conflitos não resolvidos. Conflitos não resolvidos. O que você não resolve hoje, você vai ter que lamentar amanhã. A quarta lição que eu aprendo, a quarta lição, é que a amargura ela cresce de maneira vagarosa e silenciosa na alma humana. A amargura cresce de uma maneira vagarosa e silenciosa. Não é da noite para o dia. Absalão não se torna um rebelde da noite para o dia. Foi um somatório de mágoas, pequenas mágoas, conversas que deveriam ter acontecido e não aconteceram, palavras que foram ditas e que não deveriam ter sido ditas. Foi um somatório. Você percebe? Foi uma junção de cada um desses episódios, desses momentos, que gerou um Absalão tão adoecido. Deixa eu te falar, nada acontece da noite para o dia. Nada acontece repentinamente, subitamente. Tudo se dá, na verdade, como a culminação de um processo. E se nós queremos evitar o clímax do processo, é melhor então cortar o processo. E aí, quando o assunto é amargura, é isso que eu encorajo você nessa noite, no poder do nome de Jesus. Vasculha o teu coração, irmão. Deixa o poder do Espírito exorcizar da tua alma todo tipo de mágoa, por menor que seja, por mais insignificante que pareça. O seu coração é como um jardim. Se você não ficar cuidando, tratando e limpando, as ervas daninhas crescem e se multiplicam. Não precisam de adubo, não precisam de ajuda, nem precisam de chuva. Elas crescem no outono, no verão, no inverno, na seca, em todo o tempo. E sabe qual é a matéria-prima preferida do diabo? E você diz, pastor, não acredito no diabo. Não interessa, não importa. Ele age do mesmo jeito. Ele mata, rouba e destrói na vida de quem crê, na vida de quem não crê. Uma das matérias-primas preferidas dele, sabe o que é? Pequenas mágoas. Pequenas mágoas. Não são as grandes. Alguém já disse em certo lugar que ninguém tropeça em montanha. Qual foi a pessoa que estava aqui correndo, né? Aí de repente, pá, ai meu pé, o que foi uma montanha? Quebrou o dedão onde? No Everest. Não tem como. Não tem. Nós tropeçamos onde, igreja? Nós tropeçamos nas pedrinhas pequenas. Por esses dias mesmo, eu tropecei, quase quebro um dos meus dedos. Aquela muretinha pequenininha de estacionamento, sabe? Lá no meu prédio tem 2. Eu digo, que mureta? Olha, eu vou te contar. Isso aqui foi plantada pelo mal. Eu queria pegar assim uma britadeira e arrancar aquela. Ela é assassina. Já uns 3 que visitaram lá em casa já perderam, como a gente fala no Ceará, o chaboco do dedo. Escuta só, deixa eu te falar. Pequenas mágoas, pequenas pedras, pequenas coisas. Pequenas coisas. É nas suposições. Viu aí? Está calado, não disse nada. O que foi? Está ruminando alguma coisa. É aí que ele vai usando essa matéria-prima. Faz o seguinte, pega isso aqui, ó. Faz da limpeza da tua alma uma rotina do teu espírito. Uma rotina do teu espírito. A quinta coisa e penúltima lição que eu aprendo aqui. Essa daqui também é, meu Deus. Por detrás de uma pessoa que fere, existe um indivíduo ferido. Toda pessoa que fere, na verdade, é alguém ferido. Davi não foi esse Davi omisso, passivo, à toa. Quem sabe ele mesmo, Davi, experimentou isso com Jessé, o seu pai.
Eu vejo isso em 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia diz quando Davi vai ser ungido, olha que interessante, Jessé apresenta para o profeta todos os filhos, olha esse aqui Jessé, lindo, e Jessé, achando que ia ser o próximo rei, o filho mais velho, e o profeta Samuel, não, Deus está dizendo que é outro. Jessé foi apresentando, um por um, chegou no final, Deus falando com o profeta, não é nenhum desses. O profeta Samuel é que olha para Jessé e diz, Jessé, não é nenhum deles, tem alguém a mais aqui na tua casa? Só aí que Jessé se lembra do Davi. Davizinho estava lá no campo, cuidando das ovelhas, lá em algum lugar. Aí Jessé é curado naquele momento da amnésia, se lembra de Davi e diz, rapaz, não é que tem mais um? Tem mais um, já tinha esquecido, é tanto menino, é tanto filho, tem um oitavo, Davi, mas o Davi, rapaz, e o profeta diz, chama ele aqui. Quando Davi é chamado, Deus então escolhe Davi. Quem sabe Jessé não acreditava em Davi, quem sabe o próprio Jessé nunca se doou, nunca se entregou, nunca se envolveu com Davi. Quem sabe Jessé nunca abraçou Davi como os outros. Quem sabe Jessé nunca apoiou Davi como os outros. E por isso Davi, ao aprender esse modelo com Jessé, reproduz o mesmo modelo com Absalão. Ou quem sabe talvez Davi tenha sido um pai assim porque ao adulterar com Batseba e matar Urias, a partir daquele dia, apesar do perdão de Deus ter chegado em sua vida, ainda não tinha chegado dentro do seu coração, e ele passou a sua história toda marcado pela culpa, a vergonha, a condenação e a acusação, de não ter sido o homem que ele sabia que ele deveria ser, de não ter sido íntegro como ele deveria ser, e quem sabe por isso, ele olhou e disse, como eu vou corrigir Aminon, se eu também tomei uma mulher que não era minha? Como eu vou corrigir Absalão, se eu desprezei um soldado meu, Urias? Como eu posso? Você percebe? Ninguém fere à toa, tem feridas em si. Toda pessoa que fere é um indivíduo ferido. Absalão não se torna Absalão à toa. Absalão, ele nasce para ser o príncipe da paz. Ele se torna um indivíduo totalmente diferente disso. Por quê? Por quê? Porque ele é o rebelde. Por quê, irmão? Senão porque ele foi rejeitado. E a rejeição tem uma íntima associação com a rebelião. Toda pessoa que fere é um indivíduo ferido. Apesar de você, quem sabe, ter sido um indivíduo ferido, eu quero hoje declarar sobre a sua vida, você não precisa ser produto do teu meio, você pode ser inaugurador de um novo meio. Você não precisa ser resultado do que aconteceu com você. Você pode ser iniciador de um novo tempo, de uma nova história. Você pode abrir o capítulo da sua família e dar início a um novo ciclo. Deixa eu declarar uma coisa sobre a sua vida. Não é aquilo que aconteceu com você, fizeram com você, disseram a você que vai escrever a tua história. É o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus entra na vida de alguém, na história de alguém, sabe o que acontece? Esse alguém começa a se perceber não mais como uma vítima, mas como um protagonista. Cara, uma coisa é você ser vítima, uma coisa é você achar coitado de mim, pobre de mim. Olha o Davi na minha vida, olha os meus Davis. Deixa eu te falar uma coisa, quando o amor de Jesus entra na história de alguém, você para de olhar para os teus Davis e você começa a olhar para o verdadeiro Davi, o leão da tribo de Judá, o rebento de Jessé, aquele que é, que era e que há de vir, o verdadeiro rei, Jesus Cristo. E eu oro que isso aconteça aqui nessa noite. Eu oro que o Espírito Santo enche o seu coração. E à medida que o amor de Deus entra pela porta da frente, eu oro que a mágoa, a amargura saia pela porta de trás. Em nome de Jesus. Eu encerro com a sexta e última lição, e talvez para mim a mais forte. A sexta e última é: o nosso amor não pode ser sentido pelos mortos. Nosso amor não pode ser sentido pelos mortos.
Quando eu vou para a Bíblia, quando eu leio a história de Absalão e de Davi, sabe o que é que eu encontro? Eu encontro um pai, eu encontro alguém, eu encontro um Davi que deixou para expressar o seu amor quando o ser amado não estava mais lá. Só no momento final ele grita: Absalão, 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 meu filho. Por que ele não deu esse grito quando Absalão conseguiu ouvir? Por que ele não deu esse grito lá no começo, quando Tamar foi abusado, ou quando Absalão sofreu? Por que ele não chacoalhou Absalão e disse: você errou, mas você continua sendo Absalão, 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 meu filho? Por que ele não fez isso? Por que ele deixa para depois? Por que ele deixa para quando já é tarde demais? Deixa eu falar uma coisa para você: o amanhã, o depois, é um tempo que não te pertence. Deus só te deu um tempo, e esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Não deixa para depois, não fique esperando: ah não, um dia, amanhã, semana que vem, quando tudo se acalmar, eu vou esperar ele vir até mim, eu vou esperar ele se aproximar de mim, eu vou esperar um sinal. Você já tem um sinal hoje. Um profeta de Deus está olhando para você e está dizendo: em nome de Jesus de Nazaré, levante-se, volte para a sua casa, abrace os seus, ame os seus, hoje, não amanhã, não depois, hoje, faça isso, para que, como Davi, você não precise estar com cadáveres na mão. Faça isso, meu irmão. Seja instrumento de Deus, seja canal de Deus. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar.